Mas não sobre isso. precisa, você tá ignorando meu argumento de Não, novo, mas é que falácia tá. do espantalho. Não é uma falácia de espantalho. É Eu tô sim, dizendo eu tô assim, dizendo que não precisa. Você tá precisa perguntando ter- quem precisa, é Sim, falácia do é porque espantalho em sua não é, essência. não- Nesse vídeo eu vou explicar de forma definitiva por que o Misael cometeu falácia do espantalho. Eu participei do canal Spectrum mais uma vez e eu percebi que ainda há muitas pessoas que acreditam que o Misael não cometeu a falácia do espantalho ou não entenderam por que eu acusei o Misael de ter cometido a falácia do espantalho. Eu disse que um dos interlocutores no nosso debate também cometeu a falácia do espantalho nessa minha última participação e provavelmente esse assunto vai voltar à tona, logo eu quero antecipar e explicar de uma vez por todas por que o Misael cometeu falácia do espantalho. Falácia do espantalho é quando você deturpa o argumento de uma pessoa e ataca o argumento deturpado. Então você não endereça exatamente o argumento da pessoa, mas a versão que você deturpou. Por que um espantalho? Um espantalho, quando ele tá numa fazenda, ele parece uma pessoa, mas não é. A falácia do espantalho recebe esse nome porque parece que você tá atacando o argumento da pessoa, mas você não está atacando o argumento dela, e sim uma versão deturpada dele. Para contextualizar, eu estava argumentando contra o Misael que o relato de haver guardas em frente ao túmulo de Jesus não era uma invenção, mas um relato historicamente confiável. E para isso eu levei adiante um argumento do Andrew Locke, um filósofo analítico bem renomado, de que dificilmente isso seria uma invenção porque se tratava de um evento público. Afinal, Jesus foi supostamente sepultado em um lugar público, e se esses guardas estivessem em frente ao túmulo, as pessoas da época poderiam facilmente verificar se havia ou não esses guardas lá. E, se fosse uma invenção, se não existissem esses guardas em frente ao túmulo de Jesus, essa história provavelmente não teria ganhado aceitação. Seria como eu tentar inventar que existe um leão gigante no centro da sua cidade que ficou lá por 3 dias. Ora, dificilmente alguém acreditaria nessa história, e essa história ganharia aceitação porque as pessoas iriam dizer, olha, eu passei por lá, ou conheço alguém que passou por lá e ninguém nunca viu esse tal leão gigante. O meu argumento não depende de nomear nenhuma testemunha em específico, não para esse argumento específico. Tudo que meu argumento precisa é que seja um evento público facilmente verificável pelas pessoas da época, pela sociedade da época. E dado que era um evento público facilmente verificável pelas pessoas da época, as pessoas podiam passar por ali, qualquer coisa nesse sentido, verificar se essa história procede ou não, dificilmente um relato desse tipo seria uma invenção, porque caso contrário as pessoas iriam desmentir o seu relato, iriam ter suspeitas em relação ao seu relato, porque elas diriam, olha, passei ali, conheço alguém que passou, ninguém nunca viu. As próprias autoridades romanas desmentiriam esse relato. Agora, dado que não há nenhum registro de suspeita ou de tentativa de desmentir esse relato, e de que esse relato ganhou ampla aceitação pela igreja primitiva, é porque ele é provavelmente verdadeiro e histórico. Por que o Misa comete a falácia do espantalho? Porque ele estava me perguntando exaustivamente o nome das testemunhas desses guardas em frente ao túmulo de Jesus. Mas espero que vocês já possam entender que meu argumento não depende disso. Eu não dependo de citar testemunhas específicas, testemunhas oculares. Basta que seja um evento público facilmente verificável pelas pessoas da época e meu argumento já funciona. Então, a questão não é nem se ele concorda ou não com o meu argumento, se você concorda ou não. A questão é, o argumento da maneira que eu formulei não depende de nomear testemunhas específicas, mas ele estava me pedindo por essas testemunhas e, portanto, estava deturpando o meu argumento, porque ele estava tendo uma espécie de exigência do meu argumento com a qual meu argumento não se compromete. Então, falácia do espantalho em sua essência. Não se esquece de me seguir. Mais de 40% das pessoas que assistem os vídeos do professor Paulo não seguem, então aperta em seguir se você gosta de conteúdo em defesa da fé cristã.